A chuva atingiu Brooklyn sem aviso prévio. No final da tarde de uma quinta-feira, dentro de uma pequena cafeteria na Atlantic Avenue, Lucas Reed estava limpando mesas perto hora de fechar quando uma mulher em uma planície de vestido escuro, aproximou-se do balcão. Estava sentada sozinha junto à janela por mais de uma hora, lendo documentos, dizendo nada. Agora ela estava parada diante dele, olhando para a chuva, martelando o vidro, e disse baixinho: "Você consegue andar? Me levar para casa?" Lucas a encarou. Ele era um homem solteiro que mal conseguia pagar o aluguel. Ele não sei que ela valia milhões. Lucas Reed trabalhava na cafeteria na Atlantic Avenue para quase 2 anos. Não era o tipo de lugar que atraía multidões ou fazia qualquer pessoa rica. Uma vitrine estreita encaixada entre uma lavanderia e uma barbearia com 12 mesas, um expresso rachado máquina e uma placa pintada à mão que leia Cornerstone Coffee em amarelo desbotado cartas. O dono, um aposentado, um eletricista chamado Frank, cuidava da loja, fugindo mais por teimosia do que lucro. Lucas respeitava isso. Ele entendia o que significava se agarrar a algo simplesmente porque deixar ir parecia pior. Ele tinha completado 38 anos só em outubro. Em seu apartamento de 1 quarto, a 6 quarteirões de distância da loja. Sem festa, sem bolo, sem uma ligação telefônica memorável. A dele. O divórcio havia sido finalizado há 2 anos. Antes disso. E a vida que ele um dia teve. O pensamento era permanente, havia se dissipado como açúcar em água quente, em silêncio, completamente sem qualquer forma de reverter a situação. Ele não falou sobre isso, não com Frank. Nem para os clientes habituais, nem para ninguém. Ele comparecia aos seus turnos, limpava tudo. As mesas, serviu o café e saiu lá. Isso bastava. Tinha que ser assim. Suficiente. Na maioria das noites, no Cornerstone. Eram previsíveis. O mesmo punhado de clientes que transitam pela construção, trabalhadores pegando os últimos copos antes indo para trabalhos noturnos. Um casal de estudantes universitários tomando cervejas geladas, livros didáticos. E algum estranho ocasional, que entraram por acaso porque o metrô estava atrasado. Lucas conhecia o ritmo. Ele podia sentir o horário de fechamento da mesma forma que algumas pessoas sentiram o clima. Uma diminuição na velocidade dos pés. Trânsito. O semáforo lá fora mudando de âmbar a cinza. O zumbido suave de uma loja, esvaziando-se naturalmente. Naquela quinta-feira. Não era diferente até que mudou. Ela chegou por volta das 4h30. Lucas anotou a maneira como ele percebia a maioria dos clientes brevemente sem apego. Uma mulher na faixa dos 30 anos, usava um vestido escuro sem nada. Joias, exceto um relógio de prata fino. O cabelo foi simplesmente puxado para trás. Não guarda-chuva, nenhuma bolsa além de uma de couro pasta debaixo do braço. Ela escolheu a mesa mais próxima da janela sem pedir. Solicitei um café preto. Não. Açúcar, sem leite. Ela não olhou para ela. Telefone, não fez nenhuma ligação. Ela abriu a pasta e começou a ler um pouco. Pilha de documentos como se o resto do mundo ficou em silêncio. Lucas trouxe-lhe o café, e ela agradeceu. Ele não olhou para ele sem levantar os olhos. Ele não o pegou. Pessoalmente. Algumas pessoas vieram para as cafeterias, desapareceram. Ele voltou à sua rotina, reabastecendo o gotejamento. Máquina, empilhando canecas limpas, varrendo perto da porta. A tarde passou em o silêncio de sempre. 2 clientes saíram. Um chegou e partiu novamente em 10 minutos. Às 5h15, restavam apenas a mulher e os idosos que frequentavam o local regularmente permaneceram. Os frequentadores assíduos. Ele pagou a conta e saiu. Antes que o céu se abrisse. A chuva veio tudo de uma vez, como se alguém tivesse abrido uma torneira acima da toca. Pesado, cortinas de água batiam com força na calçada.
O vento dobrou a pequena árvore plantada no concreto na frente, quase na horizontal. O trovão rebombou em algum lugar do leste. Rio, profundo e lento, e a rua as luzes piscaram uma vez antes de se manterem acesas. Firme. Lucas caminhou até a porta da frente. E olhou para fora. A rua estava se esvaziando. Rápido. Pessoas correndo sob toldos. Entrando rapidamente em bodeias, puxando jaquetas por cima de suas cabeças. Em poucos minutos, a Atlantic Avenue parecia abandonada. Ele voltou-se em direção à loja. A mulher ainda estava sentada, mas ela havia parado. Leitura. Seus documentos estavam fechados dentro da pasta de couro, e ela estava olhando pela janela, do jeito que alguém observa um incêndio, não com medo, mas com uma espécie de atenção resignada. Lucas deu para perceber que ela não tinha planejado isso. Sem guarda-chuva, sem jaqueta suficientemente pesada para uma tempestade como essa. Ela ficou presa. Da mesma forma que metade do Brooklyn ficou presa, só que ela estava sozinha em uma cafeteria. Com um homem com quem ela nunca tinha falado. Além de fazer um pedido. Ele foi para trás do balcão e começou a fechar o registrar. Frank já tinha ido para casa às 3 horas, deixando Lucas para trancar tudo. O turno estava quase no fim, mais 20 minutos, e ele poderia virar a placa, apague as luzes e volte para casa caminhando. A chuva caía como sempre. Cabeça baixa, mãos nos bolsos, sapatos encharcados pelo segundo bloco. Ele tinha um guarda-chuva, um velho preto com um quebrado falou do lado esquerdo, enfiado atrás do balcão ao lado de uma caixa de guardanapos. Funcionou por pouco, mas já era alguma coisa. Foi então que ela se levantou. Ela reuniu sua pasta, empurrou a cadeira cuidadosamente, e caminhou em direção ao balcão. Seus passos estavam calmos, mas ponderados, o tipo de caminhada que pertencia a alguém acostumado a entrando nas salas com um propósito. Ela parou. Diante dele pela primeira vez naquela tarde, Lucas olhou diretamente para seu rosto. Sua expressão era serena. Mas não frio. Havia algo por baixo disso, um lampejo de hesitação, talvez até vulnerabilidade, isso não combinar com o resto de sua compostura. Pode você me acompanhar até em casa? Perguntou ela, com a voz firme, mas silenciosa, como se ela tivesse já havia considerado a estranheza de a pergunta antes de dizê-la. Lucas sentiu o peso do pedido. Se acomodar sobre ele. Não era complicado. Frase, 5 palavras. Mas vindo de um estranho em uma loja vazia durante uma tempestade furioso lá fora, carregava mais do que o seu significado literal. Ele não sabia disso. Mulher. Ele não sabia o nome dela, onde ela estava. Viveu ou porque ela escolheu perguntar a ele em vez de chamar um carro ou esperar a chuva. Ele olhou para o relógio no parede. 5h27, o turno dele terminou às 5h30. Ele olhou para a chuva, ainda batendo no vidro, então de volta para ela. Ela não estava sorrindo. Ela não estava tentando encantá-lo nem dar explicações. Ela mesma. Ela simplesmente ficou ali parada, segurando sua pasta de couro contra o peito, esperando por uma resposta que claramente não estava. Ela tinha certeza que conseguiria. E Lucas viu. Algo naquele momento que se sobrepôs, ele viu todos os motivos lógicos para dizer não. Ele viu sinceridade. Sinceridade simples e sem adornos, o tipo a maioria das pessoas havia esquecido como se fazia. Ele estendeu a mão por trás do balcão e puxou. Ele tirou o velho guarda-chuva. Ele o testou uma vez. Clicando para abrir e fechar, verificando que o raio quebrado não iria colapsar tudo ao vento. Por pouco não se sustentou. Ele olhou para ela e disse, deixe-me apenas. Tranque. Ela sentiu uma vez e deu um passo para trás. Em direção à porta, esperou. Lucas se moveu. Através da rotina de encerramento mais rápido que normal. Caixa registradora fechada. Luzes nos fundos. Desligado. Máquina de café desligada. Ele pegou sua jaqueta do gancho perto do cozinha. Uma jaqueta de trabalho fina azul marinho escura, não foi feito para tempestades, com uma pequena etiqueta de plástico com o nome,
presa acima do peito. Bolso. Ele o vestiu e pegou as chaves do balcão e caminhou em direção à porta onde a mulher estava parada observando a chuva. Ele destrancou a fechadura, empurrou a porta, se abriu e o som da tempestade chegou como uma onda barulhenta. Imediato em todos os lugares. Ele abriu-o com o guarda-chuva e o segurou sobre os dois. Ao pisarem na calçada, a chuva batia forte no tecido, tamborilando. Ritmo constante acima de suas cabeças. A água já estava se acumulando nas sarjetas, correndo rapidamente em direção aos bueiros. O vento os empurrava de dentro para fora. Leste, e Lucas inclinou o guarda-chuva para bloquear, o que significava que a chuva retinha seu ombro esquerdo e encharcou-o completamente. Jaqueta quase imediatamente. Ele não ajustar. Ele simplesmente caminhou, mantendo o guarda-chuva firme sobre a mulher ao lado dele, indo na direção que ela tinha, apontou para leste no Atlântico, depois virou à esquerda em uma rua lateral por onde ele raramente passava. O primeiro quarteirão foi percorrido em silêncio. Lucas manteve uma distância cautelosa entre eles, perto o suficiente para compartilhar o guarda-chuva, mas longe o suficiente para manter a fronteira entre dois estranhos. Ele era ciente de tudo. O som dela, sapatos no pavimento molhado, o fraco cheiro de algo limpo e desconhecido. O jeito como ela segurava a pasta de couro bem apertada contra o corpo para mantê-la seca. Ele também tinha consciência de si mesmo, de seu desgaste, sapatos já escuros de água, obra dele, jaqueta com os punhos desfiados, o fato que ele cheirava a borra de café e detergente de louça. Ele era um homem caminhando, um estranho chegou em casa na chuva, e ele não tinha nada. Ele não fazia ideia do que estava fazendo, apenas que tinha. Disse que sim, e agora ele tinha que seguir. Através. A mulher foi a primeira a falar. Eles já tinham percorrido meio quarteirão. Silêncio. O guarda-chuva mal era largo o suficiente para cobrir ambas quando ela se virasse. Inclinou-se ligeiramente em direção a ele e disse: "Como há quanto tempo você trabalha aí?" Sua voz era calmo, conversador, como se eles estavam sentados um de frente para o outro em um mês em vez de atravessar uma tempestade em uma calçada do Brooklyn. Lucas manteve os olhos fixos à frente, ajustando-se. O guarda-chuva contra uma rajada de vento que tentei virá-lo do avesso. "Quase 2 anos", disse ele. Não deu mais detalhes. "Nunca fez isso?" Ela perguntou se ele gostou. Ele pensou sobre a questão por mais tempo do que a maioria das pessoas teria esperado isso. A chuva batia com tanta força no guarda-chuva que cada palavra tinha que ser dita claramente, quase deliberadamente, para ser ouvido. "É um trabalho honesto", ele finalmente concluiu. Disse. "O dono é um bom homem. Ele não peça demais e ele paga em dia. Isso é mais do que muitos lugares." Era o tipo de resposta que fechou uma porta sem criticar, de forma educada, completa e projetado para evitar perguntas subsequentes. Mas a mulher não entendeu a indireta. Ela perguntaram se ele sempre havia morado em Brooklyn, e Lucas disse sim a maioria das vezes. Vida, exceto por alguns anos na casa dos 20 anos, quando ele tentou morar no interior do estado, e percebeu que não pertencia a lugar nenhum daquele lugar. Silêncio. A haste quebrada do guarda-chuva fez inclina para a esquerda, não importa o que Lucas faça, segurou, o que significava que a chuva continuava. Segurando seu ombro direito em pequenos gestos, rajadas constantes. Ela não reclamou. Ela transferiu a pasta de couro para outra braço e deu meio passo em direção a ele, fechando a lacuna que ele havia cuidadosamente mantendo. Lucas sentiu a mudança imediatamente, a proximidade de outra pessoa, o calor disso, uma intimidade desconfortável de compartilhar um espaço pequeno com um estranho. Ele manteve olhos atentos na calçada, observando. Ele conseguia desviar das poças d'água. Seus sapatos já estavam completamente encharcados. As solas finas, não oferecendo nada contra a água acumulada no concreto. Ele tinha consciência de como devia parecer ao lado dela, um homem com uma jaqueta azul marinho desbotada que cheirava a cozinha com mãos ainda áspero por esfregar bancadas. Ela não pareceu notar nada disso, ou se ela fez isso, ela escolheu não se importar.
Ela disse ela vinha a essa parte de ultimamente, tenho ido mais vezes ao Brooklyn em busca de lugares que pareciam reais. Lucas não perguntou o que ela queria dizer com real. Ele entendeu. A maneira como os trabalhadores entendem as coisas que não precisam ser explicadas. Eram bairros desta cidade que tinham sido polidos tão bem que pareciam showrooms, lugares onde se toma uma xícara de café custou $8 e todas as superfícies pareciam tinha sido concebido para uma fotografia. Cornerstone não era um desses lugares. Tinha azulejos manchados no teto e um banheiro. Porta emperrada e café que estava forte, mas nunca extravagante. Isso era. Provavelmente era isso que ela queria dizer. Ele não precisava, ela pediu que ela soletrasse. Eles viraram à esquerda. Para uma rua mais estreita. As árvores aqui eram mais altas, mais velhas, e seus galhos pendiam baixo sobre a calçada, pesado com chuva. A água entrava em grosso gotas, mesmo debaixo do guarda-chuva, e Lucas teve que posicionar o corpo em ângulo para bloquear o ataque. O pior de tudo. A jaqueta dele estava completamente. Agora está encharcado do lado esquerdo, o tecido agarrando-se friamente ao seu braço. Ele não mencione isso. Reclamar da chuva quando você havia concordado em entrar. Parecia como um desperdício de palavras. A mulher olhou de relance. Em seu ombro molhado e algo sua expressão mudou. Não era pena, não era culpa, mas também um reconhecimento silencioso de que ele estava absorvendo desconforto sem dizer uma palavra. Você vai ficar encharcado, ela disse. Lucas deu de ombros com o ombro que ainda está seco. É só água. A resposta saiu decepcionante. Sem heroísmo, sem autodepreciativo, apenas factual. Ela olhou para ele por um tempo. Um momento como se ela estivesse tentando ler um livro cujas páginas estavam quase todas em branco. Lucas manteve o olhar fixo à frente. Ele tinha aprendido há muito tempo que quanto menos você deixasse as pessoas interpretarem, menos eles poderiam se enganar a seu respeito. A chuva intensificou-se perto do meio do bloco, caindo com tanta força que o guarda-chuva tornou-se quase decorativo. A visibilidade caiu para 6 metros. O som da água atingindo o pavimento metálico e as folhas criavam uma parede de ruído branco. Ao redor deles, Lucas avistou um toldo. Adiante, uma cobertura de lona verde anexada. Até uma lavanderia fechada e os guiou até lá. Em direção a ela com um toque leve nela cotovelo. Eles passaram por baixo dele, e o ruído diminuiu o suficiente para que eles falar sem elevar a voz. A água escorria da borda do toldo em uma cortina, envolvendo-os em um pequeno retângulo seco não maior que um armário. A rua além dele parecia um rio. Eles estavam lado a lado, observando a chuva. Lucas fechou o guarda-chuva e o sacudiu uma vez, enviando um borrifar água sobre o já encharcado calçada. A mulher encostou-se às costas contra a porta trancada da lavanderia e segurava a pasta com as 2 mãos. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou. Era o tipo de silêncio que forma entre 2 pessoas que não devem nada a uma a outra conversa, mas não são exatamente pronto para parar de ter isso. Lucas olhou para a água correndo pela sarjeta. Ela olhou para ele. Posso te perguntar uma coisa? Algo, disse ela. Lucas virou-se. Inclinando a cabeça, sem estar totalmente virada para ela, mas o suficiente para mostrar que ele estava ouvindo. Você já pensou que merece mais do que isso? A pergunta foi recebida de forma diferente da que ela imaginava. Provavelmente era essa a intenção. Lucas tinha ouvido versões anteriores disso vindas de sua ex-esposa, de velhos amigos que se afastaram de avós em sua própria cabeça durante as piores noites. Era o tipo de questão que pressupunha insatisfação, como se a vida que ele estava vivendo fosse uma sala de espera por algo melhor. Ele olhou para a chuva e deixou a questão sente-se por um momento. Eu acho que eu mereço em paz, disse ele. Sua voz era baixo, sem drama, sem ensaio, apenas o som de um homem dizendo algo que ele já havia pensado nisso muitas vezes e finalmente acreditava. Estabilidade, um dia em que nada dá errado. Isso me basta. Ele disse isso dessa forma.
Alguém descreve o tempo sem tentando convencer alguém sem esperando aplausos. Era simplesmente o que era verdade. A mulher não respondeu corretamente. Ela ficou parada, seus dedos afastados. Pressionando o couro de sua pasta, seus olhos se fixaram na lateral do rosto dele. No mundo dela, qualquer que fosse esse mundo, de repente, algo em sua resposta havia mudado. Tocou num ponto sensível. Lucas percebeu isso no jeito como ela. A postura dela mudou, assim como a ligeira queda. Ombros, o jeito como ela se virou para olhar para a chuva como se ela precisasse de um momento reorganizar algo dentro de si mesma. Ele não perguntou por quê. Não era da sua conta. Negócios, e ela não o ofereceu. A chuva diminuiu um pouco, mas não o suficiente para parar. Mas o suficiente para se mover. Lucas abriu o guarda-chuva novamente, testou o quebrado, falou com o polegar, e saiu de debaixo do toldo. A mulher seguiu. Sem que lhes fosse pedido. Eles caminharam pelos 2 blocos restantes são de um tipo diferente. De silêncio. Não o silêncio constrangedor de estranhos e não o confortável silêncio de velhos amigos. Algo entre eles, um silêncio que carregava peso, mas sem pressão. A rua mudou como eles caminharam. Os prédios foram ficando mais altos. As fachadas das lojas deram lugar ao vidro. Saguões e fachadas de pedra polida. A calçada ficou mais limpa, mais larga e demarcada. Com sebes aparadas e pequena segurança câmeras montadas acima de alças de latão portas. Lucas percebeu a mudança na maneira como um homem percebe quando atravessa para um bairro onde sua jaqueta e seus sapatos o identificam como visitante. Ele disse: nada, a não ser o seu aperto no guarda-chuva. A alça foi ligeiramente apertada, e o fácil ritmo de seus passos tornou-se apenas uma fração mais deliberada, como se ele fosse agora consciente de cada um. Eles pararam. Em frente a um prédio que parecia nada parecido com o quarteirão onde fica Cornerstone, sentou-se. Era uma torre residencial alta. Com uma entrada de vidro curvo, um mármore saguão com piso visível através das portas, e um porteiro parado lá dentro, vestindo um terno que provavelmente custou mais do que Lucas feito em uma semana. O toldo acima da entrada era verde escura e limpa, com detalhes dourados. Letras que soletravam o nome Lucas não reconheci, o tipo de nome que pertenciam a edifícios, onde ficavam apartamentos começou com valores na casa das centenas de milhares de dólares, e subiu a partir dali. Lucas olhou para o prédio, depois da mulher. Algo reorganizou-se em seu entendimento. O vestido escuro e simples, o relógio prateado, a pasta de couro, o café preto sem nada dentro. Ele a havia lido como alguém simples, não pobre, mas comum. O tipo de mulher que morava num apartamento sem elevador. Em algum lugar e peguei o metrô. Mas prédio não era para pessoas comuns. Este edifício era para esse tipo de pessoas. Que nunca precisaram consultar o banco. Ele faz as contas antes de comprar mantimentos. Sentiu um nó frio se formar em seu peito, separado da chuva, e ele pegou um pequeno passo para trás sem pensar. Ele estava prestes a dizer algo bom. À noite, talvez, ou apenas um aceno de cabeça e uma virada. Quando um sedã preto parou ao lado do meio-fio. Era o tipo de carro que não fazia barulho que deslizava até parar como embora a estrada tivesse sido construída especificamente para isso. A porta traseira abriu e um motorista de casaco escuro saiu segurando um guarda-chuva que estava novo e intacto e 3 vezes maior daquela que está na mão de Lucas. O motorista contornou o veículo até o lado do passageiro e abriu a porta com um movimento ensaiado, então olhou para a mulher e disse, de forma clara e respeitosa, Senhorita Reis, estávamos esperando. Seu horário das 7 horas foi alterado. Até às 7h30. Lucas sentiu as palavras o atingirem como um frio intenso. Água sobre a chuva que já estava encharcando através de suas roupas. Senhora Reis, motorista, reunião às 7 horas remarcado por cortesia. Ele olhou para ela e viu seu rosto mudar, não de forma dramática, mas suficiente. Um lampejo de algo que poderia ter sido constrangimento ou frustração ou o desconforto particular de ser identificado quando você estava tentando permanecer invisível. Ela olhou para o motorista, depois de volta a Lucas,
E abriu. Ela queria falar, mas Lucas estava já recuando. Ele abaixou o guarda-chuva levemente, deixando a chuva cair. O encarou por completo, como se ele não mais merecia o pequeno abrigo em que estivera carregando. A conversa na calçada, a pergunta sob o toldo, o silêncio caminhar na chuva, toda ela embaralhadas em sua mente como cartas sendo redelte. Ela não era uma mulher que precisava ajuda limpa a garganta para chegar em casa. Ela era alguém com carro particular e um cronograma e uma vida que existia em uma moeda diferente da dele. Ele sentiu tolo. Não estou com raiva, não me sinto traído, apenas extraviado, como um livro devolvido à prateleira errada. Ele olhou para ela mais uma vez. Tempo. A chuva escorria pelo seu rosto. E para dentro da gola do paletó dele. Ela estava parado entre ele e o espaço aberto porta do carro. Sua expressão captou em algum lugar entre a compostura e algo mais cru. Lucas deu um breve aceno de cabeça, o tipo de aceno que você dá para alguém que você vai nunca mais ouviu e se afastou. Começou a caminhar de volta na direção. Eles tinham vindo sozinhos, os quebrados, o guarda-chuva inclinado contra o vento, os seus sapatos enchiam de água a cada passo. Atrás dele, o sedã estava parado junto ao meio-fio. Seus faróis cortando duas linhas pálidas pela chuva. Ele talvez tivesse conseguido. Após dar 30 passos, ele a ouviu atrás dele. Não era o som dos saltos altos, era a chuva também. Pesado para isso, mas o rápido e regular som de alguém se movendo rapidamente em uma superfície molhada calçada. Não exatamente correndo, mas fechar. Lucas não se virou. Ele continuou. Caminhando com o guarda-chuva quebrado, pegando o vento num ângulo ruim. Sua mão esquerda segurando a alça com força suficiente para sentir o metal pressionando sua palma. Ele disse a si mesmo que não importava. Ele disse. Ele mesmo para continuar, para voltar a pé para seu apartamento, para pendurar a jaqueta molhada. A porta, e esqueça toda a noite da mesma forma que ele havia esquecido outras 100. Coisas que não pertenciam à vida dele. Lucas, a voz dela cortou a chuva, nítido e claro, usando seu nome para a primeira vez. Ele não havia lhe dito seu nome. Ela deve ter lido na etiqueta fixada. Para sua jaqueta. O pequeno retângulo de plástico que ele havia parado de notar meses atrás. Ouvindo isso agora em sua voz no meio de uma tempestade em uma rua onde ele não pertencia ao grupo, o que o fez parar. Não porque ele queria, porque o som do seu próprio nome pronunciado com tanta urgência por alguém que não tinha motivo para se importar capturou algo dentro de si que ele não conseguiu se sobrepor com a lógica. Ele ficou parado. Ainda assim, a chuva batia no topo do guarda-chuva em um rufar constante de tambores. Ele ainda não tinha se virado. Ele a ouviu. Os passos estão se aproximando, agora mais devagar, então ela estava ao lado dele, ligeiramente fora de si respiração, a pasta de couro segurada rente à pele ao seu lado. A água escorria por ela. Rosto. Seu vestido escuro estava completamente encharcado. Nos ombros, e seu relógio de prata ela captou o brilho de um poste de luz enquanto levantou uma das mãos para afastar os cabelos molhados. Pelos olhos dela. Ela não se parecia em nada com a mulher serena que estivera sentada ao lado do janela na Cornerstone lendo documentos em silêncio. Ela parecia alguém que havia tomado uma decisão que lhe custou caro. Algo. Eu não te perguntei por que eu precisava de ajuda para voltar para casa, disse ela. A voz era firme, mas havia uma rugosidade nas bordas que não tinham sido ali antes, como se as palavras estivessem sendo extraído de algo mais profundo do que casual conversa. Eu tenho um carro. Eu tenho um motorista. Eu tenho um apartamento com um doorman que teria saído com um guarda-chuva se eu ligasse. Eu sei como isso funciona. Olha só. Eu sei o que você está pensando, né? Agora. Lucas se virou para encará-la. A chuva estava caindo entre eles em linhas prateadas sob o poste de luz. Ele não disse nada. Ele a deixou continuar porque podia ver que ela precisava e porque ele tinha aprendido que às vezes o mais uma coisa respeitosa que você poderia fazer por outra pessoa deveria simplesmente ficar parada. E escute. Ela baixou o olhar por um instante. Nesse instante,
Olhou diretamente para ele. Quando as pessoas descobrirem quem eu sou, o que eu faço, o que eu valho, tudo muda. Toda conversa se torna uma transação. Cada sorriso tem um preço. Atrás disso, as pessoas começam a calcular antes mesmo de terminarem de apertar minha mão. Eles olham para mim e veem um número, uma conexão, uma oportunidade. Não, ela disse isso sem autopiedade. Foi uma constatação de fato, apresentada. Da mesma forma que Lucas havia descrito a sua própria vida anterior, claramente sem decoração, sem pedir a ninguém, sinto pena dela. Eu venho a lugares como a sua cafeteria porque ninguém eles sabem meu nome. Ninguém se importa com meu portfólio. Posso sentar-me junto a uma janela e bebo um café ruim e simplesmente exista. Lucas quase sorri com isso. O café em Cornerstone não era lá essas coisas. Ele sabia disso. Frank sabia disso. Todos os clientes habituais sabiam disso. Mas ouvir alguém como ela chamar isso de ruim é ruim. Falar em voz alta transmitia uma honestidade peculiar. Ele respeitou isso. Não interrompeu. Ela respirou fundo e continuou na chuva, ainda caindo ao redor deles como se a cidade decidiu dar-lhes isto. Naquele momento, quer quisessem ou não. Esta noite você me acompanhou por 6 quarteirões em uma tempestade com um guarda-chuva quebrado e uma jaqueta que não é impermeável. E você nunca me perguntaram o que eu faço da vida. Morando. Você nunca perguntou para onde eu fui. Escola, ou qual empresa eu administro, ou quanto meu apartamento custa. Você não tentou me impressionar. Qualquer coisa. Você simplesmente caminhou ao meu lado e segurou um guarda-chuva sobre minha cabeça e conversou comigo. Para mim, era como se eu fosse apenas uma mulher que precisava de ajuda. Para chegar em casa. Sua voz falhou ligeiramente. Sobre a última palavra. Sem drama. Sem drama. O suficiente para chamar de choro, mas o suficiente para Lucas para ouvir a fratura nele. Você tem ideia de quanto tempo isso faz? Já que alguém me tratou dessa forma. Lucas ficou parada na chuva e deixou a pergunta surgir. Ele se acomodou. Percebeu que ela tinha razão. Ele não lhe havia feito nenhuma pergunta pessoal. Pergunta durante toda a caminhada. Não dela o emprego dela, não o endereço, não o sobrenome. Não lhe ocorrerá, não porque ele não tinha curiosidade, mas porque não tinha acontecido. Parecia relevante. Ela era uma mulher que precisava chegar em casa durante uma tempestade, e ele tinha um guarda-chuva. Isso era tudo. Equação. Ele não precisava saber qualquer outra coisa. O fato de que isso é básico decência acompanhar alguém até em casa sem uma agenda havia se tornado algo tão raro em seu mundo, que a motivou a persegui-lo calçada na chuva, disse algo que ele não sabia como responder. Ele olhou para ela por um longo momento. A picada que ele tinha sentido que ele pensava ser raiva, o que provavelmente era apenas a borda afiada de sentir-se pequeno ao lado de alguém grande, começou a afrouxar em seu peito. Ele estava zangado com ela. Ele estava zangado com o lacuna entre eles no lembrete de que o mundo classificava as pessoas em categorias, com base em coisas que eles não podiam controlar. Mas aqui parada, olhando para uma mulher que estava encharcado até os ossos e sem fôlego, e pedindo-lhe que a visse como humana, ele entendeu que a lacuna não era entre eles. Estava em torno de ambos. Separadamente, como duas pessoas presas em diferentes salas do mesmo edifício. Eu não sabia quem você era, disse ele. Finalmente. Sua voz era baixa, quase. Perdido na chuva. Eu ainda não sei ao certo. Era a coisa mais verdadeira que ele podia oferecer. Ela olhou para ele e algo em seu corpo. Sua expressão mudou. A tensão em seu rosto. Mandíbula relaxada. A tensão ao redor dela, seus olhos suavizaram. Charlotte, disse ela. Apenas o nome, nada mais. Sem sobrenome. Nome repetido, sem título, sem empresa anexado. Ela ofereceu do jeito que você entregar a alguém uma chave, pequena, comum, mas significando acesso. Lucas o segurou por um em seguida, assentiu com a cabeça.
Lucas, disse ele, embora ela já sabia. Pareceu-me certo dizer-lhe o mesmo. Igualar a troca. Eles estavam em A Chuva, duas pessoas que tinham acabado de. Eles se apresentaram depois de caminhar 6 blocos juntos. E algo sobre o absurdo da situação tornou o momento memorável. Mais honesto do que qualquer coisa que tivesse acontecido antes. Obrigada, disse Charlotte. Ela não. Ela estendeu a mão para pegar a carteira. Ela não ofereceu. Lhe deu um cartão de visitas ou sugira um favor. Ela poderia fazer isso por ele mais tarde. Ela não fez. Tentar diminuir a distância entre eles vive de dinheiro ou promessas. Ela simplesmente disse, obrigada. E o jeito como ela disse baixa e direta, como se estivesse fazendo sinais algo que os unia, que fez Lucas entender que ela quis dizer isso de uma forma que a maioria das pessoas ela nunca quis dizer essas duas palavras. Ela era agradecendo-lhe não pelo guarda-chuva, não pela caminhada, mas pela ausência de todo o resto, para as perguntas que ele não perguntou, pelos cálculos ele não fez, para os simples e pouco glamourosos atos de tratá-la como uma pessoa cujo patrimônio dela não tinha nada a ver com o seu patrimônio líquido. Valor. Lucas assentiu com a cabeça. Foi um movimento pequeno. Apenas um leve aceno de queixo, mas carregou consigo algo que ele não sentia há muito tempo. Durante anos, seu valor foi medido em turnos por hora e aluguel mensal pagamentos. Ele era o homem que derramava café, mesas limpas e trancadas em noite. Ele era o homem que não conseguia ter condições de substituir o raio quebrado seu guarda-chuva ou comprar uma jaqueta que o mantivesse para fora da chuva. Mas parado aqui nesta situação naquele instante, ele sentiu todo o peso de algo que não custou nada e não poderia ser conquistado com mais esforço. O reconhecimento de que quem ele era separado com o que ele tinha, já era o suficiente. Eles ficaram de pé. Na chuva por mais alguns segundos, nem se mexer, nem precisar. Então Charlotte recuou em direção ao carro à espera, o motorista ainda segurando a porta se abriu. Ela deu a Lucas um último olhar. Olha! Não é um adeus, não é uma promessa, apenas um reconhecimento, e entrou no carro. A porta fechou. Os faróis. Varreu o pavimento molhado enquanto o sedã saiu da calçada e desapareceu rua abaixo. Lucas ficou parado. Sozinha na calçada, com a chuva caindo sobre o guarda-chuva, observando as luzes traseiras dissolver-se no cinza. Ele se virou e ao voltar para casa, a tempestade já havia começado. Enfraquecendo o trovão movendo-se para leste sobre a água. A chuva diminuindo em algo mais leve e menos urgente. Dele a jaqueta levaria 2 dias para secar. Estaria de volta ao Cornerstone às 9 horas. Na manhã seguinte, limpando as mesas e enchendo a máquina de gotejamento e fazer tudo da mesma forma que sempre fazia. Mas algo havia mudado silenciosamente em algum lugar. Ele não soube nomear. Ele caminhou os 6 ele bloqueia com a cabeça erguida em vez de para baixo, e ele não se apressou. O próximo de manhã, o céu sobre o Brooklyn estava limpo. E pálido, aquele tipo de azul que só aparece depois que uma chuva forte o limpou. O ar. Lucas chegou a Cornerstone às 8h45 e 15 minutos antes do seu turno. Frank já estava lá dentro, de pé perto do janela frontal com uma expressão confusa e um pedaço de papel na mão. Lucas disse que uma mulher havia ligado primeiro. Coisa que naquela manhã identificando-se como cliente habitual e havia combinado para cobrir o custo do reparo do telhado acima da entrada principal. O toldo vinha vazando há meses. Frank tinha sido colocar baldes embaixo do gotejador todos os dias hora em que choveu. Remendando com fita adesiva. Que nunca se sustentou. A mulher não tinha saído de nome completo. Ela disse que foi à loja por um tempo e queria ajuda. Ela pediu que não fosse transformado em uma grande coisa. Frank deu de ombros e disse que ele não ia discutir com isso. Lucas não disse nada. Amarrou o avental. Liguei a máquina de café expresso e comecei preparando as mesas para amanhã. Por volta das 10h15, a porta se abriu e Charlotte entrou. Ela estava vestida da mesma forma que no dia anterior, simples. Sem adornos, carregando o mesmo couro pasta.
Ela escolheu a mesma mesa que a janela e sentou-se sem olhar ao redor da sala. Lucas a observava de atrás do balcão por um momento, depois serviu uma xícara de café preto e carregou ele a colocou sobre a mesa dela. Ele a pôs na frente dela. Ela olhou para ele, e lá era um sorriso tranquilo e sem pressa. Nenhum dos dois. Dentre eles mencionados na noite anterior. Nenhum dos dois mencionou a chuva. O sedã, o motorista ou o nome M. Reis. Não havia nada a explicar e nada a desfazer. Lucas voltou para trás. O balcão. Charlotte abriu sua pasta. E começou a ler. Lá fora, o sol estava secando as últimas poças em Avenida Atlântica e o toldo quebrado acima da entrada pingava uma última gota. Gota de chuva restante na calçada antes de ficar imóvel. Lá dentro, o café à máquina zumbia. Um cliente habitual entrou e pediu de sempre. A manhã continuou. Comum e sem nada de especial, exceto por a compreensão silenciosa que agora vivia entre um homem atrás de um balcão e uma mulher junto à janela, duas pessoas que tínhamos vimos claramente uma vez durante uma tempestade, e compreendeu que o mais valioso coisa que qualquer um deles tivesse dado aquilo à noite não era um abrigo contra a chuva, mas o simples ato imensurável de ser tratados exatamente como quem eles encomendaram.